O Hamas não respondeu à oferta israelense de trégua em Gaza, aumentando as dúvidas sobre a possibilidade de um cessar-fogo na região. Israel e os países mediadores, Catar, Egito e Estados Unidos, ainda aguardam a decisão do grupo terrorista. O acordo prevê uma trégua de 40 dias em troca da libertação de 33 reféns israelenses mantidos em cativeiro em Gaza. Israel também estaria disposto a libertar detentos palestinos. O acordo seria o primeiro desde a trégua de uma semana, em novembro, que permitiu a troca de 80 reféns israelenses por 240 presos palestinos. A gente acompanhou aqui no Conexão. O secretário de Estado norte-americano, que está em Israel, pediu a Hamas que aceite a proposta considerada extraordinariamente generosa. Quem chega para analisar esse momento do conflito é o Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, boa tarde, sempre muito bom ter você aqui comigo, viu, professor, no Conexão. Bom, eu acho que esse cessar-fogo não deve sair pelo andar da carruagem, inclusive por algumas falas do Benjamin Netanyahu, né? Não há dúvida, não é, Kelly? Primeiro, boa tarde, Kelly. Mais uma vez, obrigado pelo convite, é generoso de vocês. Boa tarde a todos que nos escutam. Você tem toda a razão, né? O que está em jogo aí é a dupla sobrevivência, tanto do Hamas quanto do governo de Netanyahu. É essa a questão, né? Deles está principalmente a diplomacia americana, que age como algodão entre cristais. Ela sabe exatamente da enorme dificuldade. E 2 dias, ontem e anteontem, em Tel Aviv, exatamente para tentar costurar isso. Qual é a grande desavença? A duração do cessar-fogo. O bloco do Hamas quer um cessar-fogo definitivo com a retirada das tropas. Nós temos que ver que o Hamas conta hoje mais de 35 mil mortos. Não é? Então, de alguma maneira, ele diz para Israel, traz de não conceder. Pois é, a gente vai tentar reconectar com o professor, está falhando um pouco o áudio, e o drama ainda fica maior porque Israel ainda, na verdade, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né, o primeiro-ministro israelense, diz que vai fazer, sim, a operação em Rafah, cidade bem ao sul da faixa de Gaza, onde estão 1.500.000 palestinos. Eles tiveram que deixar as casas ao norte, todo mundo foi lá para o sul, inclusive por uma orientação de Israel, foi um pedido de Israel realmente que as pessoas deixassem o norte e fossem para o sul. E o que acontece? Agora está todo mundo lá e o primeiro-ministro diz que vai sim ter essa ação ao sul da faixa de Gaza. Isso com ou sem acordo. Qual é a justificativa de Israel para isso? É de que seria o último reduto dos terroristas do Hamas. Agora, o que os países internacionais, o que todo mundo pressiona, né? Inclusive a ONU, é porque se houver realmente uma ação de Israel em Rafah, muitos civis vão morrer. Então, realmente, é uma situação dramática que a gente ainda não sabe como é que vai terminar. O primeiro-ministro, na verdade, antes do secretário de Estado americano, como eu disse, tentou ali uma mediação, mas até agora não temos novidades. Em relação à situação principalmente de Rafah, né, porque esse acordo está difícil realmente de sair, um cessar-fogo, uma trégua, e ainda por cima existe essa ameaça de Israel em realmente fazer a operação em Rafah. Sim. O ponto central, como nós estávamos dizendo, é a duração do cessar-fogo. Para Israel, ele não aceita o cessar-fogo definitivo porque Israel tem um problema interno. Qual é o problema interno de Netanyahu? Os partidos ultra-ortodoxos, os partidos mais radicalizados, não aceitam de forma nenhuma um cessar-fogo que impeça, vamos dizer dessa forma, um aniquilamento completo do Hamas. Isto significaria entrar em Rafah, né? Entrar com tropas terrestres em Rafah. Os bombardeios continuam, mas entrar com tropas terrestres. É exatamente isso que Blinken foi fazer em Tel Aviv, tentar impedir isso. E vamos ser sinceros, Blinken saiu de Tel Aviv com as mãos abanando. Na prática, Netanyahu não recuou nenhum milímetro e deixou bem claro para Blinken que o acordo de que possível cessar-fogo nunca seria definitivo. Blinken fez o que pôde, transferiu a bola para o Hamas, dizendo que o Hamas aceitasse quando ele também sabe que o problema maior
para o Hamas é que não aceitar um cessar-fogo definitivo significaria a chegada das tropas israelenses a Rafah. Exatamente. Agora, professor, tem uma outra notícia chegando aqui para a gente analisar. É que o presidente da França reafirmou a possibilidade de envio de tropas ocidentais à Ucrânia, caso Kiev solicite. Em entrevista a uma revista britânica, Emmanuel Macron disse que, caso os russos consigam romper as linhas de frente e houver um pedido do governo ucraniano, é possível sim avaliar a questão. O presidente francês afirmou ainda que descartar totalmente a possibilidade é não aprender as lições dos últimos 2 anos, em que países da OTAN rejeitaram inicialmente o envio de tanques e aviões para a Ucrânia antes de mudarem de opinião. É mais uma vez o Macron sinalizando que a OTAN pode sim entrar nesse conflito contra a Rússia, o que iria aumentar demais essa escalada dessa guerra, né? Não há dúvida nenhuma. Curiosamente, Kelly, se nós olharmos com alguma calma, o problema de Macron não é muito diferente do de Netanyahu. Macron está brutalmente acossado por posições mais radicais da Madeleine Le Pen, e ela está ganhando as eleições. As eleições são agora, de 6 a 9 de junho, para o Parlamento Europeu, e há uma probabilidade muito alta. As pesquisas indicam 29% para Le Pen, 21% para Macron. É notório que essa situação exige uma atitude de Macron de fazer qualquer promessa. Macron é isto que está em conta. Macron não consultou a diplomacia russa, não combinou nada com os russos ao falar uma coisa dessa, e muito menos, Kelly, não combinou com os seus maiores aliados. Vamos recordar que há praticamente 40 dias, numa fala igual à de Macron, Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro alemão, foi claríssimo. Em hipótese alguma, a Alemanha enviará tropas. Isto significa um veto na decisão da OTAN. Basta um país vetar que a decisão da OTAN não se faz. Para não esquecermos também que Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, foi muito claro: a OTAN não enviará tropas terrestres à Ucrânia. Ela sabe muito bem que esse passo seria um passo na prática para criar uma escalonada na guerra que ninguém sabe onde ela pode terminar. Mas tanto Olaf Scholz quanto Stoltenberg têm muita clareza. Macron está acossado pelas eleições e pela pressão dos grupos radicalizados. E fala algo que, de alguma forma, contenta esses grupos. É exatamente esse o sentido dessa comparação com Netanyahu. Macron não está numa situação muito diferente do primeiro-ministro israelense. Pois é, e o professor lembrou bem, né, que na OTAN vale aquela máxima, é um por todos e todos por um, tem todo mundo concordar, não é verdade? Agora, professor, olha essa notícia, que interessante, vou querer saber a sua opinião depois, hein? A Ucrânia apresentou uma porta-voz gerada por inteligência artificial. A nova funcionária virtual fará declarações oficiais em nome do Ministério das Relações Exteriores. Victoria Shi é a nova porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia. Ela tem a missão de comentar os assuntos consulares do país. Apesar da imagem, não é uma pessoa real, mas sim uma criação de inteligência artificial. O nome escolhido, Victoria, representa a pretensão ucraniana na guerra contra a Rússia. O governo afirmou que os comunicados serão inscritos e selecionados por pessoas reais, enquanto a inteligência artificial servirá apenas para gerar a parte visual. Victoria pegou emprestada a aparência de uma cantora ucraniana de Donetsk, cidade ocupada pela Rússia. As autoridades esclareceram que ela não substituiria o porta-voz real oficial, apenas ocuparia algumas funções consulares. Professor, eu fico preocupada. Daqui um dia pode ter aqui uma inteligência artificial entrevistando as pessoas. Só espero que os especialistas continuem, porque duvido que uma inteligência artificial ia ter tanta análise costurando ao mesmo tempo como um professor, por exemplo, hein? Olha, Kelly, eu acho que nesse caso nós temos que entender melhor essa porta-voz. Ela não é o mesmo tipo de ameaça que ameaça o meu emprego e o seu, é bem diferente. O que tem por trás de aparecer uma porta-voz em formato de inteligência artificial, uma cantora, é que Zelensky está bastante preocupado
com a sua manutenção política. A gente não pode esquecer que o Zelensky precisou demitir o comandante militar dele, Vassili Zaluzny, em novembro, exatamente porque ele falava mais forte do que Zelensky, exatamente porque ele tinha a cara da guerra. Zelensky não quer que ninguém apareça como o rosto da guerra. Zelensky está se sentindo ameaçado politicamente. Daí que a porta-voz daquilo que na Ucrânia é algo o mais importante, que é de alguma forma o porta-voz sobre o Ministério da Defesa e de Guerra, será alguém da inteligência artificial que não o ameace politicamente. Olha, a inteligência artificial já teve várias funções, mas tentar salvar governos é a mais recente, sem dúvida nenhuma. Pois é, sabe, no fundo sempre tem o interesse do poder, né? Isso que é muito importante a gente pontuar aqui, tá vendo? Até agora com a inteligência artificial para salvar governos. Professor, muito obrigada pela análise, é sempre um prazer realmente contar com a sua opinião aqui no Conexão Record News. Uma boa tarde, até a próxima. Kelly, eu que agradeço mais uma vez o gentil convite e as perguntas interessantes que você faz. Boa tarde a todos. Obrigada, professor. Até mais.